Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando aí a nossa aula de hoje, matemática. Vamos estudar na página 80 a 83. Se você não está com o teu livro ainda, dá um pause aí no vídeo, corre lá, pega o livro, lápis e borracha e acompanha aqui com a Pro. Nós vamos estudar aí, estamos ainda estudando sobre as figuras geométricas, planas e não planas. Hoje nós vamos estudar agora sobre as não planas, continuando aí o nosso estudo sobre os lados, as faces. Então hoje nós vamos ver aí sobre os lados e vértices. Lados nós sabemos que são quantos lados cada figura tem, e vértices é o encontro de cada lado, tá bom? São os pontinhos que marcam o encontro de cada lado. Vamos lá então? Ótimo, deixa eu diminuir e colocar aqui. Pensa aí comigo. Camila desenhou no quadro de giz uma figura que lembra um retângulo, certo? Vamos observar aqui, ó. Ela desenhou uma figura que lembra um retângulo. Preste atenção, que ela falou assim: destaquei um dos lados e um dos vértices do retângulo com a cor vermelha. Então, vamos observar aqui, olha só, um dos lados e um vértice com a cor vermelha. E aí vocês vão responder as seguintes questões. Quantos vértices o retângulo tem? Então nós temos aqui, ó, um retângulo, certo? Que no caso, né, para ser um retângulo tem que ser os lados bem retinhos, que a gente não consegue fazer aqui direitinho, tá? Um retângulo. Lembre-se que os retângulos, eles têm dois pares de lados paralelos, tá? Não são todos os lados do mesmo tamanho, dois lados de um tamanho e os outros dois de outro tamanho, paralelos entre si, ok? Quantos vértices o retângulo tem? O que são os vértices? São esses pontinhos que de encontro dos lados. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4. Quantos vértices? 4 vértices. Quantos lados um retângulo tem? Então, você vai contar 1, 2, 3. Opa, peraí. Mais aqui. Peraí. Eita, vamos voltar lá, peraí. Ok, acompanhe comigo então. Então, nós já vimos que um retângulo, ele vai ter 4 vértices e 4 lados, ok? Agora, na questão 2, vai ficar para vocês aí. Complete com o número de lados e o número de vértices de cada figura. Então, vocês vão observar aqui o quadrado. Quantos lados ele tem e quantos vértices ele tem? Ah, professora, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 lados. Então, você vai colocar bem aqui, que ele tem 4 lados. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Ele também tem 4 vértices, ou seja, 4 encontros dos lados. O triângulo, quantos lados ele tem? Você vai contar e colocar aqui quantos vértices ele tem. Pentágono, lembra que nós falamos que o pentágono é aquela figura que tem 5 lados. E a mesma quantidade será de vértices. O hexágono, ele tem 6 lados e 6 vértices. Em cada figura, o número de lados é igual ao número de vértices. Então, preste bastante atenção aí, que neste caso, no caso das figuras geométricas planas, a quantidade de lado também vai ser a quantidade de vértices, ok? Vamos para a próxima página. Muito bem, pessoal. Neste caso aqui, na página 81, observa aí. Observe o que Beatriz e Gabriel estão falando. Olha só, a Beatriz disse assim: o trapézio é uma figura que tem 4 lados, que tem apenas um par de lados paralelos. Nos trapézios, ao lado, os pares de lados paralelos estão destacados em vermelho. Então, aqui, primeiro, pessoal, a gente precisa entender o que é uma linha paralela. Uma linha paralela, por exemplo, aqui nós temos destacado em vermelho ali e vermelho aqui. Se eu pegar uma régua e colocar sobre essa linha, deixa eu voltar aqui e colocar uma régua, ó.
Se eu pegar uma régua e colocar aqui, e pegar outra régua e colocar em cima dessa aqui, eu posso estender o tanto que eu quiser, que esses dois lados não vão se encontrar, certo? Isso são lados paralelos, linhas paralelas, linhas que por mais que ela cresça, por mais que ela fique numa extensão maior, ela nunca vai cruzar, nunca vai passar uma em cima da outra, tá bom? Isso vai acontecer com os trapézios em dois lados. Então, toda figura que é um trapézio, ela tem 4 lados, olha só, aqui um trapézio, tá vendo, ó? Ela tem 4 lados, ok? Só que desses 4 lados, apenas 2 lados são paralelos, certo? Apenas 2 lados você pode estender o tamanho deles, que eles não vão cruzar um sobre o outro. Por que, professora? O outro lado é diferente? Imagina aqui, ó, o trapézio, certo? Esses 2 lados aqui, se você passar uma linha aqui, se você passar uma linha aqui, por mais que ele cresça para um lado ou para o outro, ele não cruza. Mas neste caso aqui, ó, se você passar uma linha aqui e vir para cá, e se você passar uma linha aqui, ó, e vir para cá, estender o tamanho, elas vão cruzar umas às outras, tá? Então, nesse caso aqui, essas 2 linhas aqui, ó, não são paralelas. Por quê? Porque se você estendê-las, elas cruzam uma sobre a outra, tá bom? Então, preste atenção que no caso do trapézio, olha só, apenas, embora ele tenha 4 lados, mas apenas 2 lados estão paralelos, tá? Que se você colocar uma linha em cima deles, eles não vão se cruzar. Os outros 2 lados, se você pôr uma linha, eles vão fechando, fechando e um vai passar em cima do outro, tá bom? Então, o que é trapézio? Trapézio são as figuras que têm 4 lados, mas 2 lados são paralelos e 2 não são, tá? 2 você pode estender o tamanho que eles não vão se cruzar, e os outros 2, se você aumentar o tamanho, eles vão passar um na frente do outro, tá bom? Isso daí é o trapézio. Agora nós temos o paralelograma. Paralelogramo é uma figura que também tem 4 lados. Aqui, ó, paralelograma. Ele também tem 4 lados, porém, eles têm 2 pares de lados paralelos. O paralelograma é a mesma coisa se você olhar a quantidade de lados, é a mesma coisa do trapézio. A diferença é que se você traçar uma linha aqui, ou traçar uma linha... Opa, peraí. Ou traçar uma linha aqui, ou aqui, elas não vão se cruzar. Os 4 lados, né? Tem 2 pares de lados paralelos, né? Esse aqui, ó, é paralelo a este e este é paralelo a este, tá bom? Que não se cruza. Então, o trapézio, 2 lados paralelos, não vão cruzar. Os outros 2 lados cruzam. Paralelograma é o contrário. Ele tem os mesmos 4 lados, porém tem 2 pares de lados paralelos, tanto na horizontal quanto na vertical. Ele não vai cruzar um com o outro, tá bom? Estes são os paralelogramas, tá bom? Os paralelogramas têm 4 lados, 2 pares paralelos. O trapézio também tem 4 lados, mas apenas 2 lados são paralelos, tá bom? Agora observe as figuras abaixo e responda as questões. Preste bastante atenção. Na letra A, quais das figuras acima tem 4 vértices no total? Então você vai contar quais das figuras tem 4 pontinhos de encontro dos lados. Por exemplo, na figura A, tem quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4. Então tem 4 vértices, tá? Então a primeira que você vai colocar aqui é a figura A. Depois, pensa aqui na figura B, ó, 1, 2, 3. Essa aqui tem 4 vértices? Não. Então você não vai colocar. Então você vai olhar aquelas figuras que tem
4 vértices, você vai colocar aqui. Figura A, que eu já coloquei aí para vocês. E vocês vão ver quais são as outras duas figuras aí que também tem 4 vértices, tá bom? Na letra B, qual das figuras acima tem 3 lados no total? Então, você vai olhar e observar qual das figuras acima tem 3 lados. 3 lados no total. Por exemplo, aqui na letra B, ó, 1, 2, 3. 3 lados. Qual outra figura que tem 3 lados? Então, você vai colocar aqui na letra B. B e a outra figura que também tem 3 lados. Na letra C, qual das figuras acima tem 6 vértices no total? 6 pontinhos de encontro dos lados. Então, você vai contar. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o A não é porque o A só tem 4 vértices. Você vai descobrir qual figura tem 6 vértices e vai colocar a letra que corresponde a ela aqui. Na letra D, quais das figuras acima tem 5 lados no total? Quais das figuras acima tem 5 lados? Então, você vai contar e vai colocar aqui. Letra E, qual das figuras acima é um trapézio? Professora, nós já explicamos o que é um trapézio, tá? O trapézio são as figuras que tem 4 lados, mas apenas 2 pares de lados paralelos, que não se encontram, tá? Então, você vai olhar aí, qual das figuras acima? Preste atenção que se tá falando qual, está no singular. Então, tem apenas uma figura aí que é trapézio, tá? Ela tem 4 lados, mas apenas 2 lados, se você estender, o tamanho deles não se cruza. Os outros 2, se você estender, ele vai um passar na frente do outro, tá bom? E na letra F, quais das figuras acima são paralelogramas? Então, você vai olhar aí quais das figuras que tem 4 lados e que estes 4 lados são paralelos, né? 2 pares paralelos entre si, que se você estender o tamanho deles, eles não se cruzam, tá bom? Paralelograma, 4 lados, 2 pares de lados paralelos, que não vão se cruzar. Trapézio, 4 lados, mas tem apenas um par de lados trapézios, de lados paralelos, que se você aumentar o tamanho deles, eles não vão sobrepor um ao outro, ok? Vamos lá então para a próxima página. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com a comparação de figuras, tá? Fazendo uso aí da malha quadriculada. Isso daqui, ó, que é como se fosse aí uma tabela, né? Com vários quadradinhos, recebe o nome de malha quadriculada. Então, quando falar assim, faça o desenho tal na malha quadriculada, é esse tipo de desenho aqui, tá bom? Neste caso aqui de cima, observe as figuras que a professora Ana fez na malha quadriculada abaixo. Então, tinha uma malha, ela foi e fez essa figura e essa figura, ok? Agora, vamos ver o que a gente pode entender aí. Mauro reproduziu as figuras que a professora fez. Veja como ficou. Então, aqui nós temos as figuras que a professora Ana fez. Aqui o Mauro reproduziu numa outra malha essas figuras. A questão é, na letra A, quais figuras a professora reproduziu na malha quadriculada? Quais figuras são essas aqui que ela reproduziu? É um triângulo? É um círculo? Não, professora. É um quadrado e é um retângulo. Quais figuras Mauro reproduziu? Olha para as figuras de Mauro. A primeira figura é o quê? Acertou quem disse que é um quadrado. E a segunda é um retângulo. Lembre-se de quando você for escrever a palavra retângulo, no A tem um acento circunflexo. Retângulo é a sílaba mais forte, tá bom? Aí vamos lá para a questão da letra C. Você acha que as figuras que Mauro desenhou ficaram com as mesmas medidas da figura que a professora desenhou? Ou seja, se a gente pegar a régua e for medir o tamanho da figura que a professora fez e o tamanho da figura que o Mauro reproduziu, elas têm a mesma medida?
ficaram do mesmo tamanho? O que vocês acham? Tá? Então vocês vão colocar aí o que vocês acham, se elas ficaram do mesmo tamanho ou não. Observe a malha quadriculada, observe a quantidade de quadrinhos que cada uma preenche, tá bom? Embora elas sejam as mesmas figuras, pode ser que o tamanho seja diferente, então preste bastante atenção. Reproduza na malha quadriculada abaixo as figuras que a professora Ana desenhou. Então, nessa malha quadriculada aqui, você vai representar as figuras que a professora desenhou, tanto no formato da figura, quanto nas medidas, no tamanho, tá? Então, por exemplo, o quadrado lá tem 3 na horizontal e 3 na vertical. Então, você vai fazer isso daí da mesma forma, tá bom? Observe as medidas para que você faça exatamente igual, tá bom? Comparando as figuras. Vamos para a próxima. Nessa página aqui, pessoal, a página 83, vocês vão lá na página 243 e vão comparar as figuras desta página com aquelas figuras. Então, você vai lá na página 200, que é essa página aqui, ó, página 243, lá no finalzinho do livro de vocês, tá bom? Só que esse tangram aqui, ó, preste atenção, ele vai ser para a atividade da página 84, que será na quinta-feira. Vocês vão recortar essa parte de baixo aqui, ó, que é da página 83. Então, você vai lá, pega a tesoura, mas, pessoal, façam isso com bastante cuidadinho para você cortar exatamente da linhazinha certinho, tá bom? Tenta não cortar torto, cortar picotado, né? Faça um trabalho caprichado, não vai aí fazendo com pressa, não. Faça bem cuidadinho para ficar bem bonito o seu trabalho, tá bom? Então, vamos voltar lá na página 83. Certo? Então, você foi lá, recortou bem bonitinho as figuras. O que você vai fazer? Recorte as figuras das páginas e compare as figuras dessa página. Para isso, sobrepõe as figuras, tá? Então, você vai pegar lá daquelas que você recortou, as figuras que têm o mesmo formato, mesmo tamanho. Por isso que é importante você cortar do tamanho certinho. Porque se você cortar torto, vai dificultar para você ver aí a medida, o tamanho, tá? Então, tem que cortar bem certinho. Depois, o que vocês farão? Olha só. Agora, colhe as figuras do material complementar que são exatamente iguais a cada figura indicada abaixo. Então, você vai pegar as figuras que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma medida desta, vai colar aqui na frente. Preste atenção na hora de colocar a cola, porque você tem que pôr pouquinha cola, tá? Porque senão ele vai grudar demais. Vai sair cola para os lados e vai rasgar a folha do teu livro, e na hora que você fechar o livro ele vai grudar, tá? Então coloque pouquinha cola. Aí você vai pegar as figuras que tem esse formato, colar aqui do lado. Essas que tem esse formato e tamanho aqui, aqui e aqui, vão colar aí do lado, tá bom? Dessa forma vocês estão aí comparando as figuras, tá? Tanto na forma quanto nas medidas, ok? Faça um trabalho bem caprichado, bem bonitinho. E depois não esqueçam de tirar a foto e mandar para a prof, tá bom? Quando forem mandar as atividades, coloca lá, tipo, matemática, vírgula, aí coloca na frente. Qual que é a aula de hoje? Dia 15/6. Então, vai lá, matemática, 15/6, tá? E aí você coloca as páginas, tira as fotos e coloca. Depois, você vai para a aula de amanhã, então você vai colocar história, página tal, ou dia tal, né? Dia 16, tá? Então você vai, coloca a data e coloca a disciplina e aí coloca as fotos logo em seguida, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, se dediquem bastante, se esforcem, porque vale a pena, tá bom? Quem tá com material atrasado, procure colocar em dias, porque o nosso tempo tá correndo, tá chegando no final, daqui a pouco chega o final do bimestre e, ai, professora, não dei conta. Pois é, e aí vamos ficar sem nota. Lembra que as atividades realizadas, somadas, todas elas vão valer 5 pontos na média de vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã.